Certo. Bom, hoje o que nós temos, nós católicos romanos, Certo. né? E podemos dizer também nós católicos ortodoxos, Certo. né? Nós temos uma Bíblia que é composta pela mesma quantidade de livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então nós temos 45 livros no Antigo Testamento e temos 45 ou 46, dependendo da forma como a gente vai contar a epístola de Jeremias que está lá no livro de Baruque. Se a gente contar a epístola de Jeremias como separada, teremos 46. Né? Se contarmos ela como o capítulo 6 de Baruque, então teremos 45. E 27 livros do Novo Testamento. Né? Agora, o cânon bíblico em si, ele varia digamos que, primeiro, com relação à religião. Né? Então, a gente pega uma Bíblia, abre e conta esses 72 livros na Bíblia. Certo. Né? Só que, por exemplo, se fôssemos judeus, saduceus, nosso cânon teria apenas 5 livros. Certo. Que seriam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Quando chama Pentateuco. Os fariseus tinham mais livros. Teria, digamos, os fariseus, aqueles que aprovaram o cânon no século I depois de Cristo. Então, eles chegam a 24 livros, que totalizaria 39 livros se a gente fizer a contagem, a forma atual. Certo. Né? Os protestantes, o que eles fazem? A boa parte deles, não todos. Algumas denominações têm também, consideram alguns livros a mais e acabam tendo também, que nem nós, 72 livros. Mas a maioria considera 39 livros dos fariseus e o Novo Testamento da Igreja Católica. Então, totalizaria 66 livros. Mas o que é interessante, o que é mais interessante é que essa lista de 72 livros foi definido justamente num período já da era cristã, no século IV. Porque eu imagino que, diante de tantos livros, possibilidades, correntes, numa época muito antiga, onde a comunicação não era tão simples como hoje, alguém teve que se reunir e falar, gente, vamos entender o que é inspiração divina e o que não é. E, nesse caso, os padres da igreja estavam presentes nessa discussão. Exatamente. No século II, surgiu uma pessoa chamada Marcião. Certo. Né? Ele veio de uma determinada comunidade, o pai dele era bispo dessa comunidade, só que ele tinha algumas ideias que não eram, digamos que, ortodoxas. Não eram autênticas. Exatamente. E aí, o próprio pai expulsa ele dessa comunidade. E ele vai para onde? Vai justamente para Roma. Certo. Em Roma, ele começa a pregar algumas coisas que era de tendência claramente gnóstica. Certo. E o que ele faz? Inicialmente, ele despreza todo o Antigo Testamento. Diz que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus bondoso do Novo Testamento. Você está falando de Marcião, né? Marcião. Tá. E quando ele pega a relação do Novo Testamento, ele despreza praticamente tudo que tem ali. Ele fica apenas com algumas epístolas de São Paulo e com o Evangelho de São Lucas, cortando algumas passagens. Ele achou que não era tanto assim, vou cortar uma coisa. Exato. Aqui. O que ele fez? Ele criou um cânon. Entendi. Né? Ele fez uma medida. E não apenas ele, mas outras correntes gnósticas acabam criando livros e falando, este livro é inspirado, aquele livro não é inspirado. Então, chega um momento em que a autoridade da igreja precisa se reunir e falar, não, a lista de livros sagrados é esta aqui. E nós temos, então, uma primeira lista que surge em 382. O chamado Sínodo de Roma.
O sino, então, uma reunião de bispo lá em Roma, no ano 382, onde essa discussão começou a ser colocada diretamente, então, né? Exatamente. Aí depois ocorre em Hipona, no ano 393, ocorre um outro concílio regional, não é um concílio ecumênico, mas um concílio regional, em que a mesma lista de 72 livros é descrita também, um por um. E o que chama atenção, essa reunião pede para que essa lista seja enviada para o outro lado do mar, ou seja, para Roma, para que seja confirmada. Porque a igreja, claro, estava submissa ao Papa, né? Como sempre. E depois, em 397, pelo concílio também regional de Cartago III, surge mais uma lista de 72 livros. E, no finalzinho da descrição, o que nós encontramos ali? Novamente, encaminhando-se a lista para o outro lado do mar, para que fosse aprovada. Aliás, como acontece até hoje, né? Em qualquer conferência de bispo do mundo, qualquer documento que precisa ser oficializado naquele país, não fica só nos bispos locais. Vai para Roma, Roma vai dar o aval e depois esse documento volta como documento oficial da Igreja Católica. Até hoje isso acontece. Bom, então só lembrando, no ano 382, o início dessa lista no Sínodo de Roma. No ano de 393, na cidade de Hipona, aliás, Santo Agostinho de Hipona, inclusive ele já estava presente lá como padre nesse concílio, a lista começou a se oficializar. Em 397, em Cartago, então a gente pode dizer que encerra então o chamado cânon bíblico. Aliás, essa palavra cânon, né, onde alguma coisa se torna canônica, né? O que significa exatamente essa palavra? Cânon é uma palavra grega que significa cana, né? Cana? Cana. E por que cana? Porque a cana era utilizada num tamanho padrão para medidas. Tipo uma unidade de medida. Isso, como quando a gente vai, por exemplo, numa determinada loja que vende tecido, né? Quero 3 metros daquela fazenda. Né? Chega lá, o vendedor puxa lá uma régua grande, né? E mede lá 1, 2 vezes. Quando vai na loja comprar um pedaço de fio elétrico, e a pessoa tem lá 1 metro no balcão e ele vai medindo. E uma cana era usado como unidade de medida, Como unidade de medida. Então, o que é o cânon? É a medida, o que é considerado bíblico, o que é inspirado por Deus, no caso da Bíblia. Né? Quais são os livros inspirados. Também serve, por exemplo, para o direito canônico. Né? O direito canônico, ele tem os cânons. Aqui no Brasil, nós temos artigos. Né? A gente abre o Código Civil, artigo 1º, artigo 2º. Se a gente abrir o Código de Direito Canônico, não é artigo, é cânon. Cânon 1º, cânon 2º e por aí vai. Ou seja, são regras. Resumindo, que aquele determinado pensamento foi determinado de acordo com uma regra pré-existente. Isso, uma regra padrão. Uma regra padrão. Exatamente. Legal, bem entendido. Bom, a gente já está acabando o nosso segundo bloco, o tempo está voando, porque o assunto está interessante. Vou fazer o seguinte, vamos já para o nosso intervalo. Logo depois do intervalo, a gente vai entender, então, um pouco mais sobre esse assunto. Entendemos o que é o cânon bíblico, entendemos que a patrística estava presente nisso, mas ok, do dia para a noite não apareceu todos os livros escritos e organizados. Como é que essa igreja fazia, então, se ela não tinha acesso diretamente a uma organização de um livro que a gente conhece como Bíblia hoje? Né? Como é que essa igreja fazia para isso, para sobreviver diante disso? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Não sai daí, tá certo?